Louvado seja o nome do Senhor, exaltado é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Muito bom dia, igreja amada, a igreja escolhida, abençoada, os escolhidos de Deus, os separados para ser santos, os separados para levantar mãos santas, para glorificar e exaltar ao Deus único, aquele que tem o divino poder, a suprema autoridade sobre a vida dos filhos dos homens. Amém? A Ele glória, poder, majestade, louvor, honra. Toda a nossa vida seja dedicada ao nosso Deus, que vive e reina para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. O tema do nosso culto hoje é escolhas difíceis. Escolhas difíceis. E nós vamos começar com 1 de Coríntios 10, 31, que diz assim: assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, assim, seja comendo, seja bebendo. Aí ele disse, qualquer outra coisa, que seja, além de beber e comer, fazendo qualquer outra coisa do seu dia a dia, fazei tudo para a glória de Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Pai santo, eterno Deus, é com alegria e entusiasmo, Senhor, Pai, estar em tua presença, te adorando, te glorificando, recebendo, ó Deus, o amor do teu Santo Espírito, Senhor, a comunhão dos santos, ó Deus. Pai, está presente, Senhor, e por isso nós estamos alegres e sabemos que a tua presença é real em nosso meio. Engrandecido seja o teu nome. Ensina-nos, Senhor, através da tua palavra, seja esse altar o canal do teu fluir, as tuas águas purificadoras, Senhor, Pai, para glorificar o seu nome e para que possamos crescer na graça e no teu conhecimento, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Todos nós enfrentamos decisões cujas consequências são imediatas e a longo prazo. Nós, cristãos, podemos tomar decisões sábias com a confiança de que somos dirigidos por Deus em cada passo. E à medida que buscamos a vontade do Senhor, eis aí o que a igreja do Senhor tem que buscar: a vontade do Senhor em oração, estudando a palavra e ouvindo o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro divino. Olha, ele é o nosso conselheiro divino. João 14, 26 diz assim: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. João 15, 26. Quando, porém, vier o advogado, que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Nós temos um advogado, e na medida que nós buscamos a vontade do Senhor em oração, ainda que você queira fazer justiça própria, mas se você parar e buscar a vontade do Senhor em oração, estudando a palavra, o Espírito Santo, que é o nosso advogado, ele entra em ação por você. E uma das virtudes do
fruto do Espírito, sabe? Nós temos que ter essa virtude que eu vou falar agora, porque a ação é imediata. O nosso advogado, ele entra com a provisão, que se chama domínio próprio. Até que enfim a pastora está pregando sobre domínio próprio. Eu ainda não havia pregado sobre domínio próprio. Então chegou a hora de falar sobre domínio próprio. A nossa igreja, ela trabalha na palavra para que Cristo seja formado em nossas vidas. Ou seja, você é um edifício, então você vai sendo construído pelo Espírito Santo, e cada culto é um ensinamento da palavra para que você cresça nessa graça, para que você ande na plenitude genuína do Espírito Santo. Então nós não vamos pregar bens materiais, coisas terrenas, porque tudo isso é corrupto, acaba. Se não fosse, você levaria quando morresse. Mas só que quando você morre, você não leva coisa nenhuma. Ou seja, o que você leva são os frutos, as virtudes do Espírito Santo. É chegar diante de Deus com Jesus Cristo formado na sua vida. Amém? O domínio próprio é essencial para o nosso desenvolvimento pessoal. Toda hora nós estamos passando por situação para nos moldar nessa questão do domínio próprio. Nosso crescimento espiritual, olha, o domínio próprio, ele desenvolve nosso crescimento espiritual e o nosso ministério cristão. Porque não pense que domínio próprio é apenas para a liderança. Não é. É para toda a igreja. Toda a igreja. Toda a igreja tem que ter essa virtude do Espírito Santo. Domínio próprio, que é o seu ministério de cristão. Lá fora também. Ensinar aqui, ouvir é bom. Agora, quando sai, é aí que começa o seu ministério cristão. Entretanto, ele não acontece simplesmente, ou surge como uma característica natural. Não surge, o domínio próprio não surge como uma característica natural. Ele não surge, eu quero ter domínio próprio. É um esforço, é uma disciplina, e nós devemos praticar o domínio próprio a fim de que tenhamos vidas disciplinada. É isso que conta para Deus. É isso que conta. Porém, é muito difícil. Tem nada fácil. Sabe por quê? Porque nós vivemos nesse corpo de humilhação. É difícil. E como igreja do Senhor, devemos buscar esse poder ilimitado de Deus, para ser acrescentado à força da vontade humana. A nossa força de vontade, ela é limitada. Para desenvolvermos essa disciplina espiritual, você está conseguindo compreender? Nós temos que buscar o poder ilimitado de Deus. Olha, dói, a gente chora, mas nós somos exercitados. O problema não é você falar para a pessoa que te agrediu tudo que você quer falar, ou falar para a pessoa que falou alguma coisa que não foi do teu agrado e chegar e humilhar a pessoa, sabe? Você não precisa fazer isso, porque na verdade nós devemos tratar as pessoas da maneira que nós gostaríamos de ser tratados. Mas nós temos que ter essa disciplina de não brincar com o mal. Não brinquemos com o mal. Sejamos cristãos na íntegra. Mas para isso, você tem que ter uma disciplina espiritual, esse domínio próprio, de não chegar ao ponto de ofender
sabe, de falar coisas. Às vezes nós cometemos, né, alguns erros ou falamos algumas coisas para algumas pessoas e não sabe que causou grande ferida no coração. Temos que ter esse cuidado. A vida do cristão não é fácil não, mas quando chega ao ponto de que você conseguiu, aquilo para você se torna natural. Você passou da fase. Então, ouça uma coisa: vida com Deus realmente não é fácil. Paulo diz que o obreiro que domina todo o seu corpo é obreiro aprovado. Então essa disciplina requer uma atitude pessoal. É você com Deus, de receber o poder do Espírito Santo. Vocês querem receber o poder do Espírito Santo? Existem regras. Sabe, alguns vídeos por aí, né, de satanismo, coisa e tal, eles dizem que o reino das trevas é muito bem organizado, disciplinados para fazer o mal. Então, aos filhos da luz, Paulo prega: domina todo o seu corpo, que você será aprovado e vai receber o poder do Espírito Santo. Nós devemos aprender a disciplinar. Ouçam, tanto os nossos comportamentos externos quanto os nossos sentimentos internos. Nós devemos aprender a disciplinar tanto os nossos comportamentos externos quanto os nossos sentimentos internos. A fim de que, pastor, esse trabalho todo? Para sermos santos. Não é assim que ele falou? Sede santos, porque eu sou santo. Então nós devemos dominar o nosso espírito, porque um obreiro disciplinado tem vida espiritual sadia, tem palavras apropriadas para todas as circunstâncias. Não é fazer vídeo para falar que você tem que colocar, bota uma saia bonita, bota um salto alto, vai lá porque tem gente que está te olhando. Deixa quem quiser olhar. Não gosto de salto, gosto de rasteirinha e me visto como eu quero. Isso não é culto, não é palavra, não dá crescimento espiritual para ninguém. Isso é balela, é querer se promover às custas da palavra. Palavra de Deus é transformação de dentro para fora. O evangelho corrupto que está por aí, ele não pode fazer parte mais da sua vida. Você tem que estar livre desse lixo todo para glorificar a Deus, para ter um espírito de excelência e genuíno no teu coração. Amém? Então, quem é disciplinado conhece, ele ora, ele jejua, ele serve, ele adora, ele obedece, ele é humilde, ele corrige, ele é padrão de conduta. Quão bom que alguém falasse assim: ali, ó, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva do Senhor, em quem não há nenhuma hipótese de pensar mal contra aquela pessoa. 1 de Timóteo 4,12 diz assim: mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor e na fé e na pureza. Somos crentes, irmãos. Somos cristãos.
somos edifício de Deus, lavoura do Senhor. Somos propriedade de um Deus poderoso que olha para o universo, que criou o universo, criou a terra e todas as coisas que há nela. Já pensou nisso? Ele é o Senhor. A pessoa não é preguiçosa. O servo do Senhor não é preguiçoso. Romanos 16:12 diz assim: saudai Trifena e Trifosa, mulheres que se dedicam arduamente ao trabalho do Senhor. Saudai a estimada Pérside, que igualmente empenhou-se com devoção à obra do Senhor. Todos nós, com mãos no arado, trabalhando para que o reino de Deus seja alcançado por outras vidas, vai se expandindo ao longo, bem longe. Vocês sabem que o nosso canal alcança outros países, outras pessoas estão ouvindo. Nosso ministério não é ministério para falar para você que amanhã você vai ficar rico. Você já é rico da graça de Deus. Você já é rico. E não importa o problema que você estiver passando. Deixa eu te falar que o rico passa por cada problema que eu não queria ser ele. Eu quero é deitar e poder dormir tranquila. Então vale a pena ser fiel, obediente e padrão. Você tem que ser padrão de mulher e homem de Deus para a sociedade e para o mundo espiritual, que sabe muito bem quem é você, sabe o teu ponto fraco e sabe se você resiste até o sangue ou não. O obreiro não tem do que se envergonhar, pois maneja bem a palavra do Senhor. Sabe, às vezes algumas situações que você é pego de surpresa, mas você vai, maneja bem a palavra, e os seus acusadores caiam por terra. Eles caem por terra. 2 de Timóteo 2,15 fala assim: procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Se está escrita, para quê? Para viver. Se Paulo diz procura se apresentar diante do Todo-Poderoso, procura aí, maneja bem a palavra, porque você não é desse mundo. Muitos cristãos estão morrendo sem alcançar essa plenitude de vida. Nós estamos tendo essa oportunidade. Hoje a porta está aberta, temos a liberdade de ficar junto, ouvir a palavra, glorificar o nome do Senhor, cantar, louvar, como fizemos ainda há pouco, e foi tão maravilhoso que eu senti a presença do Deus vivo entre nós. Nós hoje temos essa liberdade, mas chegará o dia que nós não teremos mais essa liberdade. Nós temos tempo, sabe do quê? De nos preparar para o que vem por aí. E quando você for obreiro aprovado, chegando a grande tribulação, chegando a perseguição, irmãos, você vai estar cheio do poder de Deus, e você vai poder ajudar outros irmãos que, temendo, você vai falar: não temas, Deus é conosco. Porque falar é bom, mas ter essa certeza, essa plenitude de certeza genuína no coração, é o que nós estamos fazendo hoje, nos preparando para isso. Amém? Amém? Palavras, atitudes, assim como pensamentos e paixões, devem ser aceitáveis a Deus. Cuidado com seus pensamentos, ele também te põe em perigo. Cuidado com suas atitudes, cuidado com suas palavras. Aquele que não é crente tem que ver Jesus na tua vida e tem que se
ele tem que se tirar a velha roupagem. Quando olha para você, ele olha para você e vê Jesus em você. E aí ele se rende ao Rei da Glória. Não afaste essas pessoas, por mais difíceis que elas sejam, da presença do Deus vivo, e não haja esperança para eles, sabe, de se converterem para Cristo. Uma pessoa pode depender da tua ação, da sua vida, das suas atitudes, da sua palavra. Entendam bem isso. A tua vida começa nos teus pensamentos, na tua vida espiritual e o seu pensamento. Paulo diz assim: pense coisas boas, sabe, de boa fama, que molde o teu caráter. Paulo diz isso. O maior pregador da graça de Deus, quando foi levado à morte, ele falou assim: nossa, eu já sei que eu vou morrer. Na primeira prisão dele, ele pediu à igreja: ore para que Deus me livre dessas algemas, porque eu tenho ainda que pregar, eu tenho ainda que cumprir minha missão. Mas depois que ele voltou, aí ele foi solto, porque a igreja toda se reuniu orando em favor da vida de Paulo. Mas quando ele foi preso, acho que é pela segunda vez, ele não pediu oração, porque ele falou assim: já chega, Cristo está formado na minha vida. E vocês sabem de uma coisa? Paulo não foi morto porque ele era pregador, não. Paulo foi morto porque o acusaram de incendiar Roma. Ele foi morto como assassino e não porque pregava a palavra. E todos nós sabemos que quem ateu fogo em Roma foi Nero. E Paulo foi pego lá. Não, foi você que incendiou Roma. Eu sigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele não fez caso, porque Cristo já estava formado na vida dele. Então, quando ele diz: disciplina todo o seu corpo, sabe, o domínio próprio é algo que todo cristão deveria exercitar. Eu digo para a igreja: não é fácil, dói, você chora, dá vontade até de puxar os cabelos, porque você queria exercer a sua justiça e falar o que você gostaria. Então, amados, você pode até falar alguma coisa, mas põe o pé no freio, porque aquela pessoa, ela tem que se converter. E às vezes muitos que dizem que são crentes não são, estão dentro da casa do Pai, estão com capa de ovelha, estão com Bíblia na mão, mas não conhecem um versículo. Filho de crente que nasceu dentro da igreja, que diz que Jesus é o Senhor, está aí com as musiquinhas do mundo se rebolando. Aí diz que é de Jesus, mas quando pergunta aonde está o Salmo 91, que toda criancinha da escola dominical sabe, fala assim: não conheço. Então, através da sua vida, muita coisa pode mudar na vida dessas pessoas. Então, palavras e atitudes, assim como pensamentos e paixões, devem ser aceitáveis a Deus. Salmo 19:14 diz assim: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Viu? Ele é a sua rocha, o seu vingador, o meditar do seu coração. Tenha cuidado, porque do coração procede águas enganosas. Não faça planos de você mesmo, deixa Deus cuidar.
porque nenhum dos desígnios dele, nenhum plano dele pode ser frustrado. O seu pode, o dele não. Segura aí na mão de Deus e na sua palavra de poder. Segura. Próximo. Olha, se eu fosse você, copiava, para você não esquecer. Se eu fosse você, ia com a câmerazinha do seu celular. Sabe por quê? Colava na sua geladeira, no seu armário, algo para você ficar na tua mente. Abria-se a porta do teu armário, dá de cara com ele, com essa palavra, porque a mim me serviu muito. A mim me serviu muito e vai continuar servindo, porque a vida disciplinada exige um compromisso genuíno e pessoal de obedecer aos estatutos de Deus, e muitas vezes requer mudanças em nosso estilo de vida. Muitas vezes requer mudança no estilo de vida. Então, a nossa vida disciplinada exige um compromisso genuíno, não é da carne, é algo genuíno na tua vida, da tua vida pessoal, de obedecer aos estatutos de Deus. E isso faz com que muitas vezes você tenha que mudar seu estilo de vida. Amém? Então, o poder sobrenatural de Deus é acrescentado, força de vontade, na medida em que experimentamos a sua presença, recebemos o seu poder e buscamos sua alegria. Pastora, eu não tenho tempo para isso não. Aí, se eu for também olhar, eu também não tenho. Mas busca o poder de Deus, mesmo nos seus afazeres. Mesmo, olha, coloca lá, você tem o seu celularzinho, que é uma coisa que faz a gente perder tempo, é o celular, é o tal do Zap. Então, coloca lá seus louvores. Dona de casa, louvores na cozinha. Toda vez que eu vou na casa do meu tio, minha prima está lá com o celular dela ligado. Louvores, se alimentando das coisas de Deus. Os louvores engrandecem o Senhor e nos enche de alegria, porque você, quando começa a navegar nas águas dos louvores, a sua vida muda, seus sentimentos mudam e os seus pensamentos também. A disciplina espiritual deve fazer parte do nosso crescimento espiritual. É uma escolha pessoal de nos tornar disciplinado para efetuar em outros também. Então, as Escrituras ensinam que o domínio próprio é fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, é paz, é paciência, é benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei, não há nada para te acusar. Então, em casa, com o seu filho, se acaso você tem um filho rebelde, use de domínio próprio. Ame o seu filho, ame a sua família, e Deus colocará tudo em ordem, porque você é um canal do fluir de Deus na sua casa. Você é um canal do fluir de Deus. Então não deixe esse canal ser interrompido por nada. Não deixe esse canal ficar entupido pela carnalidade. Sem ele, sem o domínio próprio, temos, olha, amados, pouquíssimas, mas muito poucas oportunidades
de experimentar as bênçãos de Deus em sua plenitude. Pastora, eu não tenho esse domínio próprio, mas eu alcancei bênção. Você não alcançou a plenitude. Se você fica satisfeito com milhos, posso fazer nada. Mas se você quer viver a plenitude do Senhor, a plenitude das bênçãos de Deus, então comece a exercitar domínio próprio. 1 Timóteo 4, 7, 8, já estamos caminhando para o final. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Rejeita isso. Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e da futura. Viu? É plenitude em tudo. Não só nessa vida, como na outra também. Hebreus 12, 11. Toda correção de fato no momento em que ocorre não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Segura, exercita-te na verdade, no poder de Deus, autocontrole, amados, para que outros vejam Cristo em você. E no momento parece muito difícil, dá tristeza, mais tarde vai produzir o que? A plenitude das bênçãos de Deus, do Espírito Santo na sua vida. 2 de Pedro 1, de 5 a 7. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, viu? A Bíblia diz que é para aplicar todo o nosso esforço. Amados, você hoje está aqui porque você precisa ouvir isso. Você precisa ser formado à imagem e à semelhança de Deus para combater o bom combate. Então, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Persevere. Passa outro ali. Olha, para finalizar, eu coloquei essa frase para que você possa entender o culto todo. O culto todo quer dizer: as escolhas mais difíceis exigem as vontades mais fortes. Não vamos muito longe, vamos falar sobre o que sempre acontece por aí. Um matrimônio está sendo destruído porque alguém olhou para um outro alguém e aí levantou uma química. São umas escolhas difíceis. Espera aí, deixa eu olhar para minha mulher. Tadinha dela, ruinzinha, varize nas pernas, gorda. Aí eu deixo eu olhar aquele ali, que mulherão, Jesus. E ela tá me dando assim todo interesse. Ela me quer. Ela me quer. Então eu estou me sentindo o quê? Vivo para a morte.
Mas aí a palavra de Deus, aí ele olha e fala, mas ela é um problemão na minha vida, vai destruir o meu lar e vai me tirar da comunhão do Espírito Santo. Deixa eu voltar para minha velhinha de varizes e gorda, que está dodói, está doente, mas é a mulher da minha juventude, é a mulher que me suportou, é a mulher que aguentou os meus defeitos e que me suporta ainda, quando eu estiver ainda mais velho e doente. Então, amados, as escolhas mais difíceis exigem as vontades mais fortes. Vença pelo poder de Deus, vença pela palavra do Senhor, tenha domínio próprio, cuide do seu pensamento, cuide da sua alma, cuide do seu exterior, cuide do seu interior, ande como filho da luz, vistam-se como filhos da luz, falem segundo os oráculos de Deus, vivam essa plenitude, sejam agradáveis, palavras temperadas, com quê? Com sal divino. Seja uma pessoa de referência do poder e transformação do Espírito Santo dentro do seu lar. Você pode ter 30, 40 anos, 50 anos de evangelho, pode ter quantos anos for, mas ainda há tempo para a transformação. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Oremos ao nosso Pai. Senhor Jesus, ainda há pouco nós cantamos, entra, a casa é sua. Estamos nos preparando, Pai, para viver essa plenitude genuína da Tua graça, o poder transformador do Espírito Santo de Deus em nossos corações. A casa é sua, Senhor, e nós sabemos que a casa tem que estar limpa. Então, Senhor, Teu Espírito tem falado com a igreja. O Teu Espírito, Senhor, tem propósito com a igreja. E como igreja, estamos reunidos para viver essa excelente, Pai, essa transformação genuína do Teu Espírito Santo, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, direciona-nos a toda a verdade, não nos deixe cair, mas fale ao nosso coração, resplandeça a Tua glória entre nós, para que possamos fazer a Tua vontade, em nome de Jesus, Senhor, para a glória do Teu nome. Cuida de nós, Senhor, como igreja, Senhor, que reunimos, Senhor, todo domingo, Senhor, na Tua presença. Cuide de nós, Senhor, cuide da Tua igreja, para que possamos ser transformados em um edifício santo, em uma lavoura de excelência, produzindo muitos frutos para a Tua glória e para o Teu louvor. Dai-nos uma semana abençoada, e no próximo domingo estaremos de volta para glorificar, exaltar, bendizer, adorar o Teu glorioso nome, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Graças a Deus.